pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 3 do nosso projeto PBE em Fisioterapia Pediátrica e Neonatal. É muito bom ter vocês aqui comigo. E hoje, o tema da nossa aula vai ser sistemas de aspiração. Lembrando que essa aula de hoje é uma aula gravada, tá bom? Hoje sai do ar, então, né? A aula da semana passada, de número 2, e fica disponível essa aula de número 3 até a próxima semana, que será a nossa última aula do projeto PBE. Combinado? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. E bom, não menos importante, venho aqui falar para vocês que você que ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição no canal, se inscreva. Aqui a gente tem bastante conteúdo sobre fisioterapia pediátrica e neonatal. Ative as notificações, dá curtida nos vídeos, porque dessa forma os vídeos vão conseguir alcançar mais pessoas e, consequentemente, informação de qualidade baseada em evidência científica também, ok? Deixa eu só verificar aqui. Bem, vamos lá. Bom, antes da gente falar de sistemas de aspiração, a gente vai falar quando aspirar, né? Tem sido um grande burburinho, né? Principalmente nas redes sociais, com relação a esse tema, em aspirar, não aspirar pacientes, principalmente aqueles pacientes que estão estão em ambiente domiciliar, né? Então, devo aspirar, não devo aspirar, sempre aspiro, nunca aspiro. Então, sempre chega essa pergunta, né? Todo paciente de bronquiolite viral aguda eu preciso aspirar? Todo paciente entubado eu preciso aspirar? Todo atendimento eu preciso aspirar? Bom, então vejam que são situações totalmente diferentes, né? A gente nunca terá uma regra, né? Uma receita de bolo para indicação de aspiração, ok? O que a gente vai ter aqui com relação à aspiração? A aspiração ela é indicada quando você utilizou das suas técnicas, dos seus recursos fisioterapêuticos e mesmo assim a tosse do seu paciente continua produtiva, tá? E ineficaz, ou seja, ele tosse e ele não consegue limpar a ausculta pulmonar. Então, quando você vai lá e ausculta novamente, você percebe que existe ainda a secreção, né, lá dentro do pulmão e principalmente nas vias aéreas de grande calibre. Lembrar que a aspiração, ela não é um procedimento em que eu consigo tirar a secreção lá das vias aéreas inferiores. Por quê? Porque a aspiração, ou ela vai pegar vias aéreas superiores, né, que a gente sempre faz a medida aqui do lóbulo do nariz, a ponta da orelha, ou então a gente vai fazer traqueal ou nasotraqueal. Então, que vai até a traqueia, aproximadamente aqui até a fúrcula, tá bom? Então, se eu não drenar essa secreção para as vias aéreas de grande calibre, eu não vou conseguir, né, limpar a ausculta do meu paciente. Então, faz sentido a gente só aspirar esse paciente? Não faz sentido, ok? Mas, obviamente, né, a gente fala de pacientes domiciliares, ok? Mas, o que a gente precisa entender é que nada dentro da fisioterapia pediátrica e neonatal é determinista, então a gente precisa avaliar. De uma forma geral, a gente vai aspirar o paciente quando ele não consegue fazer uma higiene brônquica eficaz por si só, através da sua tosse eficaz e através das técnicas e recursos utilizados pelo fisioterapeuta. Certo? Bom, se você ficou com alguma dúvida com relação a isso, já deixa aqui nos comentários, manda lá no nosso grupo, tá? Que a gente vai trocando. Bom, como eu disse anteriormente, a gente tem alguns tipos de aspiração.
Aspiração é o quê? A utilização de uma sonda, né? Essa sonda, ela vai ser introduzida, pode ser introduzida nas vias aéreas superiores, que compreende tanto nariz quanto boca, e ela vai aspirar só vias aéreas superiores, que é a medida, né, que a gente faz, o lóbulo da orelha, a ponta do nariz. Então, faço essa medição e é até aí que eu vou introduzir a sonda. Nasotraqueal quer dizer o quê? Que entra no nariz e vai até a traqueia, ok? Ou traqueal, então quando aquele paciente está entubado ou é um paciente traqueostomizado, tudo bem? Bom, eu trouxe aqui um sistema de aspiração fechado. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Com relação a marcas. Geralmente a gente fala uma marca específica para designar, né? Para falar sistema de aspiração fechado. Mas o correto, então, ao invés da gente falar a marca, é a gente falar sistema de aspiração fechado. Esse sistema aqui é um sistema que venceu, tá? E aí eu ganhei para trazer aqui para mostrar para vocês. Ó, então ele vem assim embaladinho. A gente desembala um barulhinho. E aí ele vem assim, ó, apoiado nesse suporte. Além disso, a gente tem os dias da semana. Tá? Tudo bem. Depois eu tiro uma foto e mando lá para vocês. E ele vem também os conectores diferentes para tamanhos de tubos diferentes. Então, esse sistema aqui é um sistema de 5 frentes, tá? Então, aqui ele vem conector para tubo 2,5, 3 e 3,5, ok? Então, é para esses tamanhos de tubo que esse sistema está indicado. Então, como é que ele funciona? Então, a sonda propriamente dita, que a gente vai introduzir no paciente, ela vem dentro desse plástico. Tá vendo? Então, esse plásticozinho, ó, que quando a gente empurra ele aqui, a sonda vai entrar lá dentro do tubo do paciente, certo? Então, a gente tem o plástico, a sonda dentro. Aqui dentro, ó, tem vários coloridinhos que são as marcações, tá? Tem esse conector aqui, que não é para instilar soro fisiológico, tá? Mas é para limpar o sistema e não para jogar soro lá dentro do tubo do paciente, porque esse conectorzinho aqui é o que está ligado lá no tubo do paciente, tá bom? E de cá a gente tem a válvula onde eu vou ligar o vácuo ou o ar comprimido, dependendo de como for aí o ambiente em qual você trabalha. O que é importante com relação a isso aqui? Então, ele tem uma tampinha, ó, vou abrir, e ele tá escrito aqui, ó, gire, levante e gire, tá? Então, vai fazer levantar mesmo, né? Fazer uma leve tração, ó, e girar. Quando a gente consegue apertar esse sistema, quer dizer que ele está aberto, ok? Então, eu vou conectar o vácuo aqui, vou fazer o que eu preciso fazer. Terminei, eu deixo isso travado. Travado quer dizer que a hora que eu aperto, não vou conseguir, né, acionar a válvula. E aí, depois eu venho e fecho aqui, certo? Bom, deixa eu deixar aqui do ladinho, depois a gente vai falando um pouco mais sobre ele, vou mostrando, tá? Tem diferentes tamanhos, tá? Então, vai depender muito aí do fabricante. Deixa eu pôr uma aguinha aqui pra mim. Vai depender muito do fabricante. É super importante estar em conformidade com as orientações do fabricante e também com a comissão de infecção hospitalar aí do seu serviço, certo? Então, aqui a gente tem o sistema fechado, né? Que é de uma outra marca, não é igual essa marca que eu trouxe aqui para vocês. Aqui, um sistema de aspiração com ar comprimido. Então, ao invés de ser um vácuo, é ligado um ar comprimido direto, é um sistema menos eficiente. E é um sistema que a gente não tem um medidor aqui, né? Do quanto de pressão a gente está colocando, tá? Não é o mais adequado.
E aqui diferentes tamanhos de sondas. Então, assim como essa aqui, né, do sistema fechado, a gente também tem tamanhos de sondas diferentes para o sistema aberto, tá bom? Bom, quais são os materiais que a gente utiliza para fazer a aspiração? Perdão. Então, luva estéreo, tá? E aí vai depender do seu tamanho. A sonda de aspiração, uma seringa, soro, uma ampolinha de soro fisiológico de 0,9% e um pacotinho de gás. Esse é o material que eu utilizo e que eu recomendo que vocês utilizem, tá? Com relação à utilização de luva estéreo, dentro do ambiente hospitalar, tanto aspiração de vias aéreas superiores quanto do tubo, eu realizo, né? A gente realiza com luva estéreo, tá bom? Aí vai depender também, né, muito dos materiais e de como isso é ofertado aí no seu serviço. Mas o que a gente tem, né, é que a aspiração traqueal é um procedimento estéreo, mas a aspiração nasotraqueal e de vias aéreas superiores é considerado um procedimento limpo e não um procedimento estéreo, tá bom? Então, teoricamente, podem ser feitos com luvas de procedimento, tá? Ou luvas cirúrgicas. Se tiver disponível, eu sempre prefiro a estéreo, porque é uma forma da gente levar menos, né, micro-organismos para esse indivíduo que a gente está fazendo uma aspiração, é um procedimento invasivo. Então, é uma forma da gente levar, né, expor esse indivíduo a menos micro-organismos, estando com uma luva estéreo, certo? Bom, o tamanho da luva vai depender da sua mão, né? O tamanho da sonda depende do seu paciente. O tamanho da seringa também vai depender do seu paciente, tá? E a quantidade de soro depende de quê? Depende de nada. Geralmente eu uso de 1 a 2 ampolas, não para instilar soro dentro do tubo, tá? Mas para umidificar, então, a hora que eu coloco a sonda aqui na minha mão, né? Eu fecho ela aqui, ó, dentro da minha mão e pingo umas 2, 3 gotinhas, umidifico a pontinha da sonda para ela entrar mais fácil a hora que eu for fazer o procedimento. Outras circunstâncias que a gente utiliza soro fisiológico é instilação de soro fisiológico nas vias aéreas superiores. Então, nas narinas, né, principalmente, a gente pode utilizar. Não tem nenhuma contraindicação da utilização de soro nas vias aéreas superiores, ok? E depois também para umidificar essa gaze, limpar o rostinho do paciente, né? Enfim, qualquer necessidade que tenha para deixar o paciente confortável após o atendimento. Aqui é um videozinho de uma aluna colocando a luva estéreo. O momento que os alunos ficam apreensivos. E ela errou porque ela entrou assim, né? A segunda ela tem que entrar com a mão para fora. Agora ela vai corrigir. Então, colocação de luva não tem segredo, né? Deixa eu rodar mais uma vez aqui para vocês. É prática. Tem várias formas de colocar luva estéreo. Eu prefiro colocar dessa forma, né? Que eu ensinei para essa aluna e que a gente filmou. Eu acho que é uma forma mais fácil, mas tem pessoas que acham outras formas mais fáceis de calçar, tá? Então, vai muito aí da sua prática, da forma como você prefere fazer. Tudo bem? E terminou de colocar, fecha as duas mãos, né? E espera os próximos passos. Bom, quando então que a gente sabe, né, que a aspiração de via aérea superior, o quanto que a gente tem que introduzir, tamanho, então sempre vai ser de acordo com o paciente, a gente faz uma medição. Aqui, obviamente, é só para tirar foto, porque a sonda já está contaminada aí, né, encostando no paciente. Mas a gente pode fazer uma aproximação só, né, para a gente conseguir fazer essa medida. Então,
a distância da ponta aqui do lóbulo da orelha à ponta do nariz. Então, é a medição que a gente faz a aspiração de via aérea superior, não chegando, então, na traqueia, muito menos no estômago, tá bom? A aspiração, ela tem a sua indicação, ela é muito bem-vinda, né, quando ela é bem indicada, mas ela também, como um procedimento invasivo, ela pode estar acompanhada e associada a alguns efeitos adversos. É normal? Não é normal, mas pode acontecer, tá? Então, por exemplo, a sonda, né, a hora que a gente está introduzindo a sonda, esse paciente, a gente faz estímulo reflexo vagal, então esse paciente, principalmente quanto menor, né, o bebê, ele pode fazer bradicardia, queda de saturação, por estimular esse reflexo com a sonda. Outra coisa também que pode acontecer, estimular reflexo de vômito, esse paciente evoluir com êmese durante a aspiração, né? Tem que ter bastante cuidado com isso, para ele não fazer broncoaspiração. Lesão da mucosa, né? Não é para acontecer, não é para as vias aéreas ou tubo, qualquer tipo de aspiração, ter lesão da mucosa e sangramento, tá? Mas pode acontecer, certo? Então, aspiração é um procedimento invasivo que precisa ser muito bem indicado e também contraindicado no momento em que não vai trazer benefício para o paciente, tá? Então, como que isso acontece? Eu vou lá, faço a medida, né, do meu paciente, igual eu fiz na foto anterior, e a aspiração de vias aéreas superiores, ela compreende. Então, eu começo pelo nariz, introduzo esse tamanho, né? Finalizei, quantas vezes eu vou introduzir em cada narina? Vai depender do seu paciente. Tem paciente que a gente introduz uma vez em cada narina, já é suficiente para fazer a higiene e limpar. Tem paciente que a gente entra 2, 3 vezes e ainda tem bastante secreção. Então, vai depender muito do quadro clínico do seu paciente, tá bom? Na literatura, a gente não tem uma definição com relação ao número de vezes que a gente tem que entrar com a sonda, tanto de vias aéreas superiores, quanto nasotraqueal, quanto do tubo, ok? O que a gente tem muito bem definido é a sequência. Então, a gente começa aqui em vias aéreas superiores, a gente começa no nariz, terminou o nariz, a gente faz a boca. A boca é importante a gente não reforçar o estímulo de vômito, então se eu colocar essa sonda no meio da boca e lá na base da língua, vai estimular reflexo, tá? Então a gente vai bem nos cantinhos, né, nos cantinhos da boca. Muitas vezes esses pacientes até sugam a nossa sonda, tá? E aí a gente acaba, né, ele acaba auxiliando no processo todo de aspiração, certo? Com relação à aspiração nasotraqueal. A aspiração nasotraqueal, o que a gente tem? É a mesmo procedimento. Eu vou entrar pelo nariz, só que eu não vou fazer a medida de ponta do nariz e lóbulo da orelha, porque eu quero passar das vias aéreas superiores. Então, eu não quero, né, que a sonda fique só na via aérea superior. Eu quero que ela vá até a traqueia. Então, a gente tem algumas considerações com relação a isso. Eu vou deixar esse paciente deitado, né, em decúbito dorsal, ok? Não vou deixar a cabeceira elevada. Vou colocar um coxim para fazer uma leve extensão de cabeça e abrir essa via aérea. Na hora que o paciente inspirar, a gente introduz a sonda. E assim vai a cada ciclo respiratório, porque a hora que ele inspira e expira, a gente tem abertura e fechamento da corda vocal, né? E, consequentemente, essa sonda ela vai para a traqueia e não para o esôfago. A hora que a sonda chegar na traqueia, a gente vai saber, porque esse paciente começa a tossir, 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 tossir muito, né? E muitas vezes, se os pais estão juntos, né, ou algum acompanhante ficam um pouco assustados, a equipe também fica, mas é super comum. O que a gente precisa observar na aspiração nasotraqueal? Saturação, frequência cardíaca. E, óbvio, o quadro clínico do paciente, ok? Então, eu cheguei na traqueia, aspirei o que tinha de necessidade, tiro e vou na boquinha. Mesma coisa do que a anterior. Quando é que é indicado a aspiração nasotraqueal? Quando a secreção ela não está só em via aérea superior, ela está uma secreção pulmonar com uma tosse ineficaz e produtiva. Então,
Acontece bastante, por exemplo, em pacientes neuropatas, né, que têm uma disfagia e fazem, então, microaspirações com a saliva frequentes e têm quadros de pneumonia recorrentes, ok? Então, nesses pacientes, geralmente, a gente precisa, né, fazer a aspiração nasotraqueal para a gente conseguir fazer uma higiene brônquica adequada e eficaz, certo? Porque são pacientes que não conseguem auxiliar a tosse de uma forma eficaz para fazer, então, a limpeza dos pulmões, ok? Tudo bem? E a traqueal, então, quando esse paciente ou ele está traqueostomizado, então uma via aérea, né, uma interface diretamente na traqueia, ou quando ele está entubado. Qual é a sequência correta? É sempre tubo ou traqueostomia, que é o lugar mais estéril e mais, né, limpo que a gente tem. Depois, vias aéreas superiores, que vai compreender, então, o nariz e boca. Eu aspirei o tubo, aí eu aspirei o nariz, o paciente começou a tossir e voltou a secreção do tubo. Eu posso voltar no tubo? Não. Para eu voltar no tubo, eu até posso, mas eu tenho que tirar a luva, descartar a luva e a sonda, colocar uma luva nova, uma sonda nova e aspirar o tubo novamente. A gente só vai partir para vias aéreas superiores quando a gente tiver certeza que no tubo já está finalizado. Mas acontece muito, né? Às vezes, principalmente o paciente traqueostomizado, a hora que a gente está fazendo via aérea superior, ele começa a tossir e desloca a secreção na tráquea. Porque realmente incomoda, né, gente? A aspiração é um procedimento invasivo e bastante incômodo. Então, se tiver necessidade de voltar no tráqueo ou no tubo, a gente tem que trocar a luva e a sonda, porque a partir do momento que a gente entra em contato com as vias aéreas superiores, esse material não está estéril mais, certo? Bom, além dessas questões que a gente já conversou até agora, tem outros itens importantes que a gente precisa abordar com relação à aspiração. Como, por exemplo, qual o tamanho da sonda que a gente vai utilizar, qual a pressão de vácuo que a gente vai utilizar, se a gente faz ou não faz pré-oxigenação antes de aspirar, qual é o tempo de procedimento, quando é um procedimento estéril e limpo, que eu já falei, quais são as indicações e contraindicações, eu também já falei, e quais são os possíveis efeitos adversos, né, que podem acontecer durante o procedimento de aspiração. Então, com relação ao tamanho da sonda, a gente vai sempre ver, aqui é uma fotinha tirada bem de perto do pacote da sonda, o tamanho da sonda vai estar aqui. Então, essa aqui, no caso, é uma 6 frentes. Frentes FR é a medida que é utilizada, né, para falar sobre esse calibre, então, da sonda. Ó, esse aqui é um 5 frentes, então ela é bem fininha, né? E esse aqui que eu tô mostrando são 6 frentes. Quando é que eu vou escolher, né, o tamanho ou o tipo, o tamanho da sonda que eu vou utilizar com o meu paciente? Vai depender do tamanho do tubo do seu paciente. Então, se for um paciente entubado, por exemplo, um tubo 2, de 2 milímetros, não passa uma sonda 6. Tá? É um tubo muito fininho, então a sonda 6 ela entra assim com muita dificuldade. Então, geralmente, o que a gente tem que fazer? Pegar uma sonda 4 para o tubo e uma sonda 6 para as vias aéreas superiores. Qual é, né, a vantagem e desvantagem do tamanho da sonda 4? Ela entra no tubo 2, porém, ela obstrui muito fácil. Então, sempre deixa uma de reserva, né? Leva a sonda 4, mas deixa de reserva, porque a chance de obstruir é enorme, tá? Bom, a gente tinha... Deixa eu só colocar aqui anteriormente. A pressão de vácuo a gente vai falar aqui, qual que é a ideal. Sempre pré-oxigenar o paciente, tá? Tem alguns ventiladores que tem isso só apertando um botãozinho lá, ele vai pré-oxigena o paciente. Isso vai depender muito de qual ventilador que a gente está falando, mas geralmente em pacientes neonatais faz 10% a mais do que já tá a FO2 dele, tá? Então eu pré-oxigeno, dou um pouco mais de oxigênio do que ele já está, porque a gente desconecta e deixa esse paciente sem oxigenação durante o procedimento, tá?
Tempo de procedimento. A literatura coloca que a aspiração de tubo, né, a mais invasiva que a gente tem, ela tem que durar no máximo 15 segundos. Então, de 10 a 15 segundos. Pacientes muito pequenos, se durar mais que isso, a gente já começa a ver uma desaturação, uma bradicardia importante desses pacientes. Deixei cair. Com relação ao tempo de procedimento, a gente já falou, procedimento estéreo e limpo, né? Então vai depender da onde a gente está aspirando. E home care, por exemplo, domiciliar, tem muitos convênios, né? Ou empresas que, mesmo sendo aspiração de traqueostomia, optam por não utilizar luva estéreo por não estar em ambiente hospitalar, tá? Então, veja e reveja aí com a empresa, no serviço onde você trabalha, quais são as determinações, tá? Sempre prefira a luva estéreo, se tiver possibilidade. Indicação e contraindicação a gente já falou algumas, e efeitos adversos a gente vai falar também, tá? Para a gente conseguir justificar o porquê a aspiração ela não é um procedimento que deve ser feito de forma indiscriminada. Bom, então, como é que a gente vai, né, fazer isso? A gente sempre tem que verificar antes se o aspirador, se você está usando o ar comprimido, ou a vácuo, ou o aspirador portátil, né? Se o vácuo dele tá bom. E sempre que possível, o que tem um manômetro, então que mostra o quanto de pressão negativa a gente está colocando. Sempre checa se tem luva e sonda, né? Disponível, se você pegou esse material para atender o paciente. A ampola de soro para a gente umidificar, né? Tanto as vias aéreas superiores quanto a própria sonda para entrar no tubo. Sempre a gente vai monitorizar a frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio, então nunca a gente vai aspirar um paciente sem monitorização, tá bom? Seja traqueal, vias aéreas superiores, nasotraqueal, nunca. A gente sempre tem que deixar monitorizado. Ah, mas eu atendo home care. Mas você tem um oxímetro, né? Então tem que deixar o oxímetro no seu paciente, ok? Pressão de vácuo, então. A pressão de vácuo a gente é recomendado na literatura até 10 milímetros de mercúrio, 100 milímetros de mercúrio, tá bom? Acima disso, tem alguns trabalhos que mostram que tá mais associado com lesão da mucosa, porque a sonda submetida, então, né, a muita pressão aqui na extremidade, esses furinhos que tem aqui na extremidade, quando a pressão é maior do que 100 milímetros de mercúrio, pode causar, então, lesão da mucosa, tá? E, consequentemente, sangramento. Aumentar, então, em 10% o valor inicial durante o procedimento, geralmente isso é em pacientes neonatais. Em pacientes pediátricos, geralmente é feita uma oferta de 1 minuto de 100% de oxigênio. Então, vai depender muito do seu ventilador. Então, sempre veja o manual do ventilador que está discriminado lá quando você faz. O2 aspiração, sucção, oferta de O2, o que é, né? O que isso significa? Quanto de oxigênio você está dando a mais para o seu paciente. Introduzir, então, a sonda de aspiração sem acionar o vácuo. Então, se a gente está pensando, né, num paciente que não está utilizando o sistema fechado, eu introduzo, não aciono o vácuo, né, ainda, senti resistência lá no tubo, né, e o paciente tosse, aí sim eu aciono a válvula, então dependendo, né, se você tiver com o sistema fechado ou aberto, aciono a válvula e vou retirando, ok? Então aqui um procedimento para vocês verem, ó, eu umidificando a sonda. Pré-oxigenei o ventilador, o paciente, né? Conecto. Ó, veja que a minha mão direita
ela só encosta na sonda. Ela não encosta em mais nada. Porque é a mão que eu escolhi, né, manter estéreo. A mão esquerda, que é a que eu pré-oxigeno, a mão que eu desconecto do ventilador, ela já não está estéreo mais, ela está limpa, tá? Mas ela não está estéreo mais. A mão que eu mantenho estéreo é a mão direita. E daqui das vias aéreas superiores. Já coloquei soro, essa fixação tava horrível, a gente trocou depois. Ó, então introduz bem verticalizado. A paciente é uma paciente anoxiada grave, gravíssima, né? E ela falhou várias vezes na passões e era muito secretivo, tá? Esses dois vídeos, tá, gente? São vídeos que eu tenho autorização por escrito da mãe para utilizar de forma acadêmica e com o objetivo de ensino, tá bom? Então, não compartilhem, por favor, porque eu tenho essa autorização, certo? Bom, e agora eu trouxe alguns trabalhos para a gente falar, né, o que a gente tem na literatura para justificar, então, tudo que a gente está falando aqui. Esse trabalho é de uma fisioterapeuta, Lúcia Cândida. É uma fisioterapeuta lá no Instituto da Criança, que foi o mestrado dela. E ela fez uma análise comparativa randomizada entre dois tipos de sistema de aspiração traqueal em recém-nascidos. Foi publicado em 2010, faz um certo tempo já. O que ela observou? Então, esse trabalho foi um trabalho randomizado, controlado, só que com N bem pequeno, né? 39 pacientes, e pacientes com idade gestacional maior ou igual a 34 semanas, e que estavam estavam sendo ventilados, então o aparelho é fluxo contínuo, limitado à pressão e ciclado a tempo, que é o que a gente tem, né, como o basicão para neonatal. E aí, esse grupo, eles foram classificados em dois grupos, com relação a parâmetros ventilatórios. Então, o grupo 1, ele foi ventilado com uma PEP maior do que 5 e uma pressão média de vias aéreas maior do que 8. E o grupo 2, uma PEP menor do que 5 e uma MAP menor do que 8 centímetros de água. O que eles fizeram, né? Então, foi observado variáveis como saturação, durante todo o procedimento de aspiração, então antes, durante e após o procedimento, utilizando tanto o sistema aberto quanto o sistema fechado. E o que eles observaram é que não encontrou diferença estatisticamente significante quando compara os dois tipos de sistema, aberto e fechado. E teve melhora, após o procedimento, teve melhora da saturação nos dois grupos, mas não foi uma melhora estatisticamente significante, tá? Não, houve melhora estatisticamente significante, perdão, após o procedimento, mas nos dois grupos, mas que na comparação grupo aberto e grupo fechado a gente não tem diferença. Então ela conclui que ambos os sistemas de aspiração podem ser utilizados sem nenhuma desvantagem do sistema aberto com relação ao fechado, para esses pacientes em que ela estudou. Então, pacientes neonatais maiores ou igual a 34 semanas de idade gestacional. Esse outro trabalho é um trabalho de 2006, tá? Que fala também o impacto do sistema de aspiração, então fechado ou aberto, na incidência de PAV, então ventilação mecânica associada, pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Então, ele fala que a PAV, né, é uma das principais complicações relacionadas ao uso da ventilação mecânica. A ventilação mecânica é algo que é utilizado bastante dentro de uma UTI. E aí eles fizeram, então, pegaram, né, vários trabalhos e tentaram fazer uma meta-análise com relação a esses trabalhos clínicos randomizados. E eles conseguiram incluir 9 trabalhos, né, foram incluídos com 648 pacientes, comparando, então, o sistema de aspiração fechado e o sistema de aspiração aberto. A pneumonia associada à ventilação mecânica aconteceu em 20% dos pacientes com sistema aberto e 19% dos pacientes com sistema fechado. Ou seja, foi bem perto, né? 20 e 19. Então, ele fala que com relação à pneumonia, né, associada à ventilação mecânica, 20% dos pacientes
não tiveram diferença estatisticamente significante com relação à comparação, né, entre os dois tipos de sistema de aspiração. E que a escolha, né, do tipo de sistema ele deve ser baseado no serviço, né, no seu tipo de paciente, no custo, na doença e na disponibilidade desse sistema aí dentro de cada serviço hospitalar, certo? Esse outro trabalho é um trabalho brasileiro da Revista Brasileira de Terapia Intensiva de 2008, que também faz uma comparação através de uma revisão sistemática. Então, o objetivo foi comparar sistema aberto e fechado através dessa revisão sistemática. Foram incluídos 78 artigos, só que apenas 15 preencheram os critérios, né, e foram incluídos na revisão. 9 artigos comparavam a incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica entre os dois sistemas. 6 comparavam a saturação, 4 comparavam a pressão arterial e frequência cardíaca, 3 comparavam... me perdi. Frequência cardíaca, 3 comparavam volumes pulmonares, 2 comparavam remoção de secreção e 4 custos. Não houve diferença em relação às variáveis comparadas, incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, mortalidade, tempo de terapia intensiva, tempo de ventilação mecânica, PaO2, PaCO2, pressão arterial média, frequência cardíaca, remoção de secreção no uso de sistema aberto e fechado, porém, sempre diminuição da saturação e dos volumes pulmonares com o uso do sistema aberto. Os custos maiores na maioria dos trabalhos quando utilizaram o sistema fechado. Então, o que a gente tem não é uma superioridade com relação a um sistema ao outro. O que a gente tem são vantagens e desvantagens, tá? Então, aqui o sistema fechado de aspiração parece aumentar o risco de colonização e, consequentemente, pode, né, ser um causador de PAV, mas traz a vantagem de não diminuir os volumes pulmonares e não acarretar a queda de saturação, especialmente em pacientes com insuficiência respiratória grave, e uso de parâmetros altos, principalmente a PEP, tá? Esse outro trabalho é um trabalho de 2017. E fala também sobre a comparação do sistema de aspiração aberto e fechado. Também é um trabalho brasileiro, tá? Então, o objetivo foi comparar o sistema de aspiração fechado e aberto para cada sistema, comparando variáveis hemodinâmicas respiratórias para cada um dos momentos. Então, foram inclusos pacientes adultos em ventilação mecânica pós-operatório eletivo. Foram registradas variáveis pré-coletas, 15 e 30 minutos após a adaptação do sistema de aspiração aberto, imediatamente a oxigenação após o sistema de aspiração aberto. Nos minutos 6, 16, 31, 61 após o sistema de aspiração aberto. Então, a mesma coisa foi feita no sistema aberto e no sistema fechado, tá? Observou-se que a frequência cardíaca teve uma diminuição significativa em todos os momentos analisados, comparando o momento imediato pós-oxigenação no sistema aberto. E apesar, né, das alterações significativas com relação a algumas variáveis, quando comparamos os sistemas, as modificações se mantiveram dentro da normalidade e retornaram ao valor basal após o procedimento. Então, teve algumas variáveis, né, que teve diferença, principalmente a frequência cardíaca durante o procedimento, mas depois eles se igualaram. Então, nenhum foi superior com relação ao outro. Eu quis trazer esse trabalho porque, apesar de ser um trabalho feito em adultos, a gente tem muito poucos trabalhos, né, que comparam o sistema de aspiração aberto e fechado, e ele é um trabalho de 2017, que é um dos mais recentes que a gente tem. Esse outro trabalho, impacto do sistema de aspiração traqueal aberto e fechado e incidência de PAV, uma revisão de literatura de 2009. E, né, fala as mesmas coisas, aqui foram incluídos 9 estudos, os estudos foram revisados, 7 não observaram redução significante da incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica com o uso de sistema fechado, comparado ao aberto, sendo que 2 desses verificaram que o uso do sistema fechado reduz e incrementa nas taxas de colonização, sem incrementar sua incidência, e um observou que o uso do sistema fechado não incrementa a colonização do trato respiratório e reduz a expansão de infecção, resultando
em redução nas taxas de sepse. Apenas 2 estudos verificaram redução na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica com o sistema fechado. Um desses revelou um risco de 3,5 vezes maior do desenvolvimento dessa infecção no sistema aberto. Os resultados sugerem que o impacto do sistema de aspiração traqueal aberto e fechado é semelhante para o desenvolvimento da PAV. Assim, a escolha do sistema de aspiração traqueal deve ser baseada em outros parâmetros. Entretanto, o sistema fechado aumenta o risco de colonização do trato respiratório, mas apresenta como vantagem a manutenção da ventilação mecânica e menor prejuízo hemodinâmico. A gente ainda tem, né, isso muito vigente na nossa prática, se o sistema fechado ele faz ou não proliferação de micro-organismos. Geralmente, os fabricantes eles recomendam a gente trocar a cada 24 horas, tá? Não é uma realidade da maioria dos serviços públicos, mas se a gente trocar a cada 24 horas, com certeza a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica vai cair, além da gente fazer a higiene adequada, né? Não deixar a secreção parada aqui. Então, ao final do procedimento, a gente instila soro aqui, ó, nessa adaptação e mantém a válvula fechada, que aí o soro lava o sistema. Então, tem algumas questões, né, que realmente fazem sentido e outras questões que variam muito porque está relacionada aí à rotina de cada unidade, tá? Esse outro trabalho é um trabalho que fala também de sistema aberto e fechado com relação a variáveis, né, em pacientes recém-nascidos. É um trabalho de 2017. E então ele compara, né, um ensaio clínico crossover, randomizado, com 7 pacientes com idade gestacional média de 20 dias. Olha, 7 pacientes. O que quer dizer isso? Eles foram controle deles mesmos, né? Então, em um período ele faz fechado, no outro período ele faz aberto. E aí faz análise tempos em tempos. Na frequência respiratória, houve significância entre os tipos de aspiração endotraqueal, tendo o sistema aberto apresentado maior variação. Na análise isolada dos sistemas, o sistema aberto apresentou significativamente aumento nos momentos P1 e P2 e diminuição do P3 e P4. Saturação de oxigênio houve significativa, na análise isolada dos sistemas, com diminuição de P1 e P2 e o aumento de P2 e P3 no sistema aberto. Ambas as alterações encontraram-se dentro dos padrões aceitáveis. Então, sob circunstâncias rigidamente controladas em pacientes hemodinamicamente e clinicamente estáveis, tanto o sistema de aspiração aberto como fechado podem ser utilizados desde que a casuística seja semelhante ao trabalho que foi desenvolvido. E esse é um outro trabalho que foi publicado esse ano, né, em fevereiro de 2023, que fala também em comparação entre sistema aberto e sistema fechado de aspiração em pacientes neonatais mecanicamente ventilados, em um ensaio clínico randomizado. E esse trabalho ele tem o registro, né, no Clinical Trials Registration, então um trabalho que tem uma metodologia reconhecida, né? Então, assim, tem a eliminação de viés e tudo mais. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos dos dois sistemas, né, na redução de parâmetros, na redução de parâmetro da pressão, né, da ventilação mecânica, na redução da pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes neonatais. Então, aqui ele descreve, foi um ensaio clínico randomizado, foram em pacientes neonatais maiores de 28 semanas e maiores do que 800 gramas. E foram alocados sistema fechado, 41 pacientes, sistema aberto, 39 pacientes. Então, esses pacientes, eles foram, então, submetidos, né, a esse sistema de aspiração. Os desfechos primários que eles analisaram foram, então, incidência de PAV a cada 1000 dias. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Então, aqui ele já está falando os resultados. A proporção de neonatos com PAV no sistema fechado foi de 3, então 7,3%, e 2,6% no sistema aberto, no grupo de sistema aberto,
com um risco relativo de 2,8 e um P de 0,35, ou seja, não teve diferença entre os grupos. A incidência de pneumonia no sistema fechado foi de 3,9 a cada 1.000 pacientes ventilados e 1,3 a cada 1.000 pacientes ventilados por dia no sistema aberto. A incidência clínica de PAV a cada 1.000 pacientes ventilados, a cada 1.000 dias em uso de ventilação, foi de 33,63, mas com um desvio padrão bem grande, né, de 22,98 no sistema fechado e 28,67, 12,33 no sistema aberto, com uma diferença, uma média de 5 e um P 0,24, ou seja, não foram estatisticamente significantes. Então, eles concluem que numa unidade com uma baixa incidência de VAP, a utilização do sistema aberto ou fechado não impactou, né, na incidência de pneumonia associada à ventilação para esta população, tá? E esse trabalho, ele é um trabalho de 2017 também, ele não fala especificamente sobre sistemas de aspiração, mas ele fala sobre instilação de soro na cânula traqueal. É uma revisão de literatura que fala, então, eficácia e segurança da instilação de soro traqueal em pacientes pediátricos, tá? É uma revisão integrativa, não tem, né, um grau de evidência alto, porém é o que a gente tem na literatura sobre isso, tá? Então, o que ele observa aqui, né? Perdão, pacientes que são submetidos ao uso da salina dentro do tubo ou os que não são submetidos, tá? A qualidade dos estudos foi de 75%, através lá da escala que eles utilizaram. Os desfechos mensuraram saturação periférica de oxigênio, efeitos adversos graves e parâmetros ventilatórios. Então, ele fala que a aspiração traqueal com a instilação de soro fisiológico foi associada a uma queda na oxigenação da saturação periférica e também esses protocolos não incluíram intervenções para avaliar desrecrutamento alveolar. E os trabalhos, eles não têm poder para diferenciar, né, a associação entre instilação de soro e desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, conclui que a instilação está associada a uma queda de saturação em crianças com obstrução brônquica. Ele coloca que a instilação de soro pode ser positiva, né? Apesar que a gente já sabe que o que faz a secreção ficar fluida não é a instilação de soro, mas manter uma adequada aquecimento e umidificação dos gases, tá? E a gente precisa de mais trabalhos, né? Falando aqui sobre as interações, né? A pouca evidência científica para a gente poder avaliar isso, certo? Então, o que é importante a gente pensar aqui com relação a sistemas de aspiração? É importante a gente pensar que não existe uma superioridade ou inferioridade de um para com o outro, tá? A gente precisa pensar nas vantagens e desvantagens de cada um, nas indicações e no custo, basicamente. Quais são as vantagens, né, do sistema com relação ao sistema aberto e fechado? O sistema aberto, ele tem um menor custo do que o sistema fechado, tá? Porém, quando eu utilizo o sistema aberto, eu despressurizo o paciente. A gente já tem alguns autores querendo comprovar que a utilização do sistema fechado também tem uma leve despressurização, e trabalhos têm mostrado que sim, mas a despressurização não é tão alta quanto quando a gente desconecta esse paciente para aspirar. Então, se é um paciente que não pode ser despressurizado, então aí a gente tem a vantagem do sistema fechado. Com relação, então, a custo, o sistema fechado ele é maior, né, o custo. Com relação a parâmetros ventilatórios altos, a gente tem indicação do sistema fechado por diminuir essa despressurização. Com
Com relação à PAV, a gente ainda não tem, né, na literatura dizendo que um está mais relacionado à PAV ou não. Então, o que a gente tem é que siga as orientações do fabricante e da CCIH e do seu serviço, ok? Que mais? E com relação à instilação de soro, a gente já sabe que tem muito mais desvantagens, né, para o nosso paciente do que vantagens. O que a gente consegue fazer, então, fluidificação de secreção é otimizar aquecimento e umidificação dos gases, né, do ventilador mecânico. E aí sim a gente consegue fluidificar essa secreção, certo? Quanto mais secretivo o paciente, priorize, então, a umidificação ativa, tá? Ao invés do filtro, certo? Dúvidas? Bom, a gente finaliza então aqui essa aula falando sobre quais são as evidências científicas que a gente tem até hoje sobre sistemas de aspiração. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar lá no nosso grupo ou pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. E não se esqueçam que eu também tô lá no Instagram, no @AlessiaCastroRibeiro, compartilhando conhecimento com vocês e trocando bastante por lá também, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula 3 e até a nossa última aula, que é a aula de número 4. A gente se vê semana que vem. Um beijo, até mais!